Salve pessoal, sejam bem-vindos ao Cobb Talks, já ia errar o nome do negócio. Ao Cobb Talks, estamos começando aqui um projeto então, eu e o Yuri, trazer convidados, principalmente da área da saúde, mas também de outras áreas, principalmente onde o processo de humanização seja muito importante para nós. Então, para quem não me conhece, sou o Vitor, nutricionista e personal trainer, sócio aqui da Cobb Medicina e Nutrição Esportiva, junto com o Yuri. Bom, galera, sou o Yuri, então, como ele mesmo disse, sou sócio aqui da clínica da Cobb Medicina e Nutrição Esportiva. É um prazer, né, fazer esse projeto, começar... Inenarrável. 2024 começou com umas surpresas diferentes, então esse aqui é um dos projetos novos deste ano. E acho que a ideia é realmente trazer bastante informação e de uma forma descontraída, né? Hoje, o nosso primeiro episódio, basicamente a gente vai se apresentar, um pouco mais sobre a Cobb, o que vai ser o Cobb Talks. E também, hoje a gente já pediu um monte de pergunta ali do pessoal, mandou, vocês interagiram pra caramba, muito obrigado. A galera tá bem empolgada, umas coisas bem... E hoje não vai ser muito específico, o pessoal perguntou muita coisinha específica, a gente vai deixar para episódios mais visando isso. Hoje a gente vai dar um geral, vamos responder algumas perguntas principais que abrangem as nossas áreas, se for da nossa competência, é claro. E também a ideia é saber como começou a clínica, né? Da onde veio isso, qual foi a ideia, conhecer a gente também, que a gente também nós somos amigos aí há um tempinho, né, Vitor? Eu ia começar com essa pergunta que mandaram justamente aqui, que ferra, né? Falo pro pessoal, mandar pergunta pessoal e mandar pergunta profissional, vem um monte de besteira. Aí vem a galera acaba exagerando. De onde vocês se conhecem e como tudo começou em relação a Cobb? Vixe, isso aí tem uma história longa. Vixe. Posso falar a história real? Já tô aqui, né? Qual é o problema? Todo mundo já conhece minha vida particular, privada pelo Instagram. Pode jogar, sabe? Foi em 2018? Foi quando eu terminei a residência. Não, tava começando a residência de rádio. Sim, foi logo no começando. Você veio pra Floripa, né? Nem falei, mas pra quem não sabe, minha primeira especialidade não foi medicina do esporte. Medicina do esporte eu fiz uma pós-graduação. Primeiro eu comecei com radiologia, diagnóstico por imagem. Por isso que às vezes na receita que a galera recebe do CRM, tá lá embaixo escrito médico, radiologista. Vou perguntar de onde vem isso aí. Não, é porque minha primeira especialidade foi essa daí. Eu comecei com a radiologia, ainda atuo, faço terça e quarta-feira na clínica lá em Balneário Camboriú. E lá no final da residência surgiu a vontade de fazer medicina do esporte, daí já bate com a gente acabou se conhecendo, né, Vitor? A linha do tempo foi o seguinte: em abril de 2018, ele mandou uma mensagem procurando por personal trainer. Na época eu não era nutricionista formado ainda. Agora tu lembrou, né? Tá, pode jogar. E aí mandou ali, em abril e tal, mandei os preços, me apresentei. Nunca mais. Eu ali fui lá, garimpei, peguei o Instagram dele e nunca mais falamos nada. Um mês depois eu postei uma selfiezinha no espelho e o viadinho respondeu 3 palminhas pra mim. Vai que... Aí eu peguei e falei, tá aí, quando vamos começar a treinar? No dia seguinte ele começou a treinar comigo. Aí começou a porra toda. Aí foi. E aquela vez começou que foi umas 3 vezes treinar na semana? Você treinava 3, 4 vezes por semana. Mas daí beleza, a gente começou a ficar amigo, né? Pô, se via 3, 4 vezes por semana, 5 às vezes. Então começamos a ficar amigo e, porra, o Yuri 90%, 95% a gente pensa igual em muita coisa. E aí o santo bateu muito. Aí fomos treinando 2018, 2019, 2020. Eu me formei em 2020? Foi em 2020. E tu também na radiologia em 2021. Foi 2021. Aí eu terminei ali pelo meio, ao final de 2020, agora nem lembro mais. Nutrição. Tá passando muito... Não, na real tá passando muito rápido. A pandemia começou em 2000 Começou em 2000. Ah, é verdade. Em 2020 a gente decidiu alugar um apartamento junto. Sim, no primeiro ano de 2020 eu tava no último ano da residência. Então foi Isso. 2020. Formei em 2021 na radiologia. E comecei daí vem que a gente foi morar junto. Daí deu o Covid e o Yuri, porra, médico, foi morar numa kitnet. Aí eu falei, pô, tá tudo errado isso aí. Aí a gente achou um apartamento muito legal lá, com vista pro mar e tudo mais, e vamos dividir um AP? Porra, beleza, fomos. Aí ele começou a sociedade, digamos assim. Já pagando aluguel, né? Aí foi 2020. Aí logo em seguida que você terminou a radiologia, a gente saiu um dia pra conversar lá no Primavera. Isso porque a gente morava junto e resolveu fazer uma reunião fora.
gostava muito bem de pegar, vai jantar fora, então fazer isso aqui, em casa mesmo. Não, vamos fazer reunião lá no restaurante. E fomos pro mercado. A gente saiu, sentou, pediu comida e falou, vamos abrir uma clínica. Não, como é que é? Se eu fizer após em medicina do esporte, a gente abre uma clínica. Aí, tá bom, a reunião durou 2 minutos, a gente concordou e deu tudo certo. Tá. Aí começou a preparação. Aí eu entrei na pós em medicina do esporte, mais um curso que não acabava, ainda não acaba mais, né? Cada 2 meses eu tava fazendo um curso diferente. E aí surgiu a COB. E a COB começou em maio de 21. Ela foi planejada um ano antes, se preparando durante todo o ano da pandemia, para abrir a COB. A gente alugou a sala início de abril e em 1 mês e meio a gente estava tudo pronto aqui já, do primeira versão. As coisas estão evoluindo muito bem. E aí começamos, né, a brigar com o mercado, porque, querendo ou não, a gente tem ali uma proximidade com a área na questão, eu trabalhava na musculação, o Yuri já estava muito familiarizado com musculação, com esporte e tudo mais. Então, a gente conseguiu entrar no mercado muito bem e, graças a Deus, está dando tudo certo nesses 2 anos e meio que a gente está agora. 3 anos e muito em breve, né? Logo menos 3 anos. É um ponto muito importante, a gente quase não briga. A gente quase não briga, né? No máximo um esporrinho ou outro. Não, você, né? Às vezes as pessoas têm um surto que, pelo amor de Deus, uma grosseria, mas... No máximo uns corretivos mesmo, só pra ficar ligado. Mas aí eu só ignoro e vida que segue. Não ficar perdendo tempo com isso. Boa. Porque o Yuri começou a treinar comigo, ele estava sedentário desde que nasceu. Não sabia levantar, não sabe pular uma amarelinha. Isso pra galera ver que todo mundo tem um começo. Então, assim, mas tô começando a mudar meu estilo de vida com 35 anos de idade. Eu não cheguei ali ainda, mas enfim. Dá tempo. Então, é tudo questão de você pegar e destinar isso assim, não, é como objetivo e vai em frente, independente da idade. A maior parte da minha vida eu era completamente sedentário. Eu era um péssimo exemplo na faculdade em relação a cuidado com saúde. Mas as coisas, elas podem mudar. Basta você botar isso como prioridade, né? Vamos fazer um gancho? Pode fazer. Sei que uma paciente nossa mandou lá no nosso Instagram. Aproveitem, sigam lá, @cobtalks, o Instagram do nosso podcast, onde lá vai ter todos os cortes, vai ter todas as informações dos próximos episódios que nós vamos gravar. A gente vai começar a definir uma agenda agora também, tudo mais, convidados especiais. E vamos para isso aqui foi paciente nossa que mandou, tá? Aproveitando esse gancho de começar e idade e tudo mais. Pessoas com 40 anos ou mais. Tem mais dificuldade realmente para definição muscular? Já começamos com isso já? Já na bucha. Aí que tá. Se for avaliar em questão hormonal, sim, né? Quando a gente avalia a história da parte hormonal da mulher, né? Então, a partir dos 35 anos de idade já começa a ter um declínio hormonal na mulher, principalmente, depende muito do estilo de vida que essa mulher chega aos 35 anos de idade. Se a gente for avaliar o contexto da população em geral, a maior parte das pessoas hoje em dia chegam aos 35 anos de idade com um estilo totalmente sedentário. Então, é muito comum, quando a mulher chega nessa fase, o declínio hormonal começa a ser um pouco mais acentuado, porque tem vários fatores que contribuem negativamente para a saúde dessa mulher. Então, sim, isso pode atrapalhar, sim, a mudança na composição corporal, porque influencia a questão hormonal, tem uma queda maior de testosterona, uma queda maior de estradiol. Isso interfere até no apetite da mulher, na facilidade que ela tem de ganhar gordura. Então, sim, pode ter um pouco de dificuldade, mas isso não impede ela conseguir mudar o corpo completamente em 100% do que está. Basta realmente o médico conseguir perceber essas alterações, saber o histórico dela e assim alinhar, seja reposição hormonal, se for necessário no caso, e, como eu falei agora há pouco, botar como prioridade. Tem um pouco de dificuldade? Pode ter, mas não é nada impossível de conseguir quando tem. Até porque a gente tem umas pacientes voando, né? Mulher de 50 anos, 15% de gordura. Sim, o maior público da clínica assim, costuma ser as mulheres do sexo feminino acima dos 35 mais, 40 mais, que estão na menopausa e que muda completamente. Sim, tem que ter uma forcinha a mais, sim, mas nada é impossível, só botar como prioridade e alinhar as coisas para acontecer isso naturalmente, né?
sem muitas bizarrices, sem muitas restrições, é totalmente possível. Totalmente possível. E para homem, mesma coisa? Homem também. Homem já começa a ter uma queda hormonal um pouquinho mais tarde que da mulher, né? Se for avaliar o estilo de vida, também depende também de como esse homem levou a vida durante todo esse tempo, mas começa a partir dos 45 anos de idade. Aí começa a ter queda dos níveis de testosterona. Testosterona baixa, isso pode influenciar em 1 milhão de coisas, dentre elas, né, o próprio metabolismo em si, mas também a facilidade que o homem tem em acumular gordura, principalmente abdominal, além de prejudicar, né, a massa muscular. O fato de prejudicar a massa muscular, isso pode mexer no metabolismo, fazer com que o homem engorde com mais facilidade, mas são todas coisas que podem ser ajeitadas, serem repostas, e que a pessoa vai conseguir mudar aí tranquilamente, sem nenhum esforço mais, vamos dizer assim. Por que secar barriga é tão difícil? Depois ele complementa, daí eu vou responder depois. Tenho a impressão de que se não tiver uns 3 cardios na semana, nada acontece. Mas o problema dele é a barriga, é a pochete. Para homem, por que homem é a última... Mas como tá o restante, tem que ver, vai também como tá a composição corporal dele toda. É só a barriguinha. Só a barriga E a bebida. A bebida, o chocolatinho também, que eu sei que é safado. Porque as pessoas falam, é difícil perder barriga, Aí quando vai avaliar ali a história, o dia a dia da pessoa, cervejinha todo final de semana, ou vinho. Aí fala assim, mas eu bebo só vinho. Mas amigo, vinho tem o quê? Tem álcool? Então acabou a história, não tem muita coisa. Então, às vezes as pessoas querem conquistar alguma coisa, tipo assim, ver a foto da galera lá trincadaça no Instagram, enfim, e acha que é muito fácil chegar por ali. Não, nada fácil não, aquela pessoa com certeza tem uma disciplina muito certinha. Vamos ver se ela bebe cerveja no final de semana. Não bebe. Então, tem que avaliar o quanto você quer chegar nisso daí. Se você quer realmente chegar, então sim, às vezes é preciso fazer algumas restrições. Então tem que ver até quanto vale a pena, né? Ele complementou a pergunta falando aquilo ali. Tenho a impressão de que se não tiver uns 3 cardios na semana, nada acontece. Isso aí é até uma postagem que eu fiz outro dia que, cara, não tem como compensar uma alimentação ruim com cardio. Se você quiser compensar 2 sonhos de valsa, você vai ter que ficar 1h30 na esteira, tá? Então são esforços muito diferentes. Então não adianta nada você correr 10 km por dia, mas você comeu proporcional a 11. Então é uma coisa que você fala, não tem como compensar. A conta não bate. Aquela história de... o que eu postei era inclusive falando isso. Eu treino para poder comer. Beleza, vai ajudar a composição corporal, mas compensar, no 1 contra 1, não existe. Pode tirar o cavalo da chuva. Yuri, esse aqui é para você. Esse aqui é até um menino que quer medicina. Não sei se ele está perguntando sobre a consulta, mas também talvez como pós-graduação. Tá. Gostaria de entender melhor sobre a medicina esportiva, como funciona. Como que é a sua consulta? O que você abrange? Tá. Quando eu fiz a pós-medicina do esporte, mas também eu acabei fazendo... A maioria dos cursos que eu fiz são todos em relação à medicina de longevidade, né? Que eu acho que a medicina do esporte, quando a gente pensa em esporte, a gente associa muito à longevidade, né? Acabar envelhecendo bem. Então, medicina do esporte em si, se você avaliar a residência médica da medicina do esporte, ela é muito abrangente, né? Que você pode trabalhar em diversas áreas diferentes, né? O que eu segui para mim foi mais para ajudar a tratar o emagrecimento, ajudar as pessoas a melhorar a composição corporal. E só que eu puxei muito também para a questão da longevidade, né? De medicina integrativa que a gente fala, né? Então, minha consulta, quando eu vou atender o paciente, não acabo focando só como é a atividade física dela, o que ela faz no dia a dia em relação ao esporte, como é a alimentação. Não, eu vou muito além disso. Eu acabo envolvendo a questão emocional da pessoa, como é a ansiedade, como passa sintomas depressivos, se tem alguma história de doença psiquiátrica, como é o sono, como é o intestino, como é a questão da água dela, se tem alergia a alguma coisa, como foi a vida dela, se ela era uma pessoa obesa quando era jovenzinha, como foi toda a parte de saúde da vida dela. Então, acabo como é o libido, acho super importante. Se ela tem alguma doença prévia, como é o histórico familiar da família dela inteira, se tem histórico de câncer. Então, a gente acaba tendo uma visão bem global. E aí tem um pouquinho da questão do esporte. Então, eu tento fazer algo bem integrado. Porque eu acho que quando a gente pensa em qualidade de vida e também acabar mudando a composição corporal, se tudo não estiver muito certinho,
todos esses fatores que eu acabei falando aqui, não acho que a conta não acaba fechando. Por isso, às vezes, a consulta acaba demorando bastante, porque eu sou um pouco detalhista em relação a isso. Até isso aí me leva a uma outra pergunta também, que ela mandou aqui. O que muda no acompanhamento de alguém amador, alguém que não tem pretensão nenhuma, tipo, só fica bem, qualidade de vida, saúde, estética, e um atleta profissional? Não vai ter muita diferença em si, porque a ideia é sempre a mesma, fazer com que todo o processo seja feito da forma mais saudável possível, sem trazer prejuízo para essa pessoa a longo prazo. A gente sabe que atletas profissionais acabam fazendo recursos de algumas coisas que são um pouco mais, entre aspas, aí, pesadinhas. Mas isso você diz no bodybuilding, né? No bodybuilding, no bodybuilding. Então a gente tem que garantir que isso seja tudo o mais saudável possível, né? Para não trazer prejuízo. Então o foco da conduta é o mesmo, é prover o bem-estar. Tem lado bom, tem lado ruim. O atleta profissional, pô, se eu botar ali 132 gramas de arroz para ele vai seguir aquele... Ele deve, pelo menos deveria seguir aquele 132 gramas, vai contar grão por grão. A disciplina é diferente. O treinamento é diferente, o treinamento visando o atleta profissional é em outro nível, que aí lembrando, nem muito para ruim e também nem para o profissional. Nenhuma dos extremos, nenhuma das pontas fazem bem à saúde. Ele é para o atleta profissional, ele é saudável? Cara, é todo ferrado também. Por quê? Justamente dependendo do esporte, o nível de treinamento, o volume de treinamento e tudo mais, cara, não é sobre-humano. A depender do esporte, a depender do nível que essa pessoa tá. Então eu vejo muito isso, essa diferença na conduta. É mais legal, a pessoa vai seguir, ela vai, sabe que ela vai se comprometer totalmente? Beleza. Mas tem também os ônus nesse caso. E de uma conduta, aí também é uma pessoa que, chega para nós querendo ganhar mais força, querendo correr melhor. Essa pessoa melhorando a performance, ela vai melhorar a qualidade de vida, ela vai melhorar a shape, vai melhorar a estética. É uma bola de neve, né? Uma coisa levando a outra. Para quem não vai muito para os extremos, cara, sempre anda de mão dada. Qualidade de vida, saúde, estética, sempre um melhorando um, vai melhorar os outros também. Os dois andam tudo de mão dada, realmente. Não tem como. Não tem como fugir. Tem uns que vêm buscando uma qualidade de vida, mas vem estética igual. Tem uns que vêm estética, dependendo, acaba também na qualidade de vida. Então as coisas andam muito juntas. Quantas vezes não chegou o paciente aqui pra gente achando que tá saudável? Não, eu quero só definir. Traz os exames e tá morrendo por dentro. Tá uma droga. Fala assim, meu Deus, gente, como pode um negócio desse? Aí tu vê o cara, mas eu sou magro. Beleza, só que aí... Lembra o que era fumante e tudo mais, bebia pra caramba? Que chegou com os triglicéridos lá em 500. Mas tu olha pra ele e fala, eutrófico, normalzão, jogava futebol, treinava, mas não sabia, foi fazer exame, fazia anos que não fazia. Sem saltando, então, por isso que é importante passar no médico aí com frequência, porque às vezes parece, mas não é, né? Qual a relação de ganho de massa muscular com perda de gordura? É possível? Isso com bastante frequência. A gente vê isso com bastante frequência. Hoje mesmo, a gente teve uns dois disso, agora... O nosso último paciente entendeu agora. E detalhe, ele tem 40 e poucos. 42 anos. 42 anos em estratégia de cutting. Para quem sabe, cutting é quando a gente tenta fazer uma dieta em déficit calórico para tentar definir mais esse paciente. Então era um paciente que estava em déficit calórico e mesmo assim ele acabou perdendo gordura e ganhando massa magra estando em déficit calórico. Então aconteceu exatamente isso. Aí até é legal de comentar isso pro pessoal. Ele começou comigo, depois ele começou aí ele foi pra você e a gente tá fazendo junto. Ele chegou com 15% de gordura, 42 anos, testosterona tava meio baixa, né? Ele baixa, ele tava bem sintomático. E aí que entra o ponto. Além dele começar a melhorar a estética e tudo mais, e aí começar uma suplementação e toda a reposição necessária, cara, na consulta ele chegou, acho que foi na nossa segunda consulta junto. Chegou com o olho brilhando, cara, com outra qualidade de vida, sorrindo de orelha a orelha. Então é muito satisfatório pra gente. Não é, a gente mediu ali, o cara perdeu gordura. Mas quando relata assim pra gente, tô me sentindo muito melhor, mais ativo, mais disposto, mais libido e tudo mais, isso aí é o que a gente fica mais feliz, cara. Isso é um ponto muito legal. Isso é extremamente satisfatório. E hoje ele acabou de sair agora há pouco,
É outra pessoa. É outra pessoa. E com 8% de gordura, né? E com 8% de Chegou gordura. com Aos 15, 40. tá com Aí 8. volta a primeira pergunta lá. Alguém falou sobre a questão de idade lá, da menina lá. Isso. 42 anos de idade, no caso não era mulher, mas era homem. Reduziu o percentual de 15% para 8% de gordura. Tá trincado. Basicamente isso. Mas aí, respondendo a pergunta da ganhar massa muscular e perda de gordura, é que o pessoal tem muito essa crença de que não dá para fazer os dois juntos. Realmente, dá para fazer, mas tem alguns pontos que se tornam mais difíceis. Quando a pessoa já é muito treinada, Sim. quando a pessoa, se o cara já tá, a gente mesmo, treina faz tempo, tudo mais. É interessante daí sim enfocar um dos melhores, um dos pontos. Quero ganhar mais peso, quero ganhar massa muscular, beleza. Quero perder gordura agora, quero secar, tem verão, tem alguma coisa, beleza. Porque quando a gente pega um cara que chega com 15%, com 20%, que seja, esse início, se o cara seguir ainda mais, ele vai perder. Quando a pessoa chega pra gente já treinando, ou no meu caso, a pessoa chega já treinando, mas a dieta tá toda errada, cara, eu sei que nos primeiros meses ali ela pode ter um resultado absurdo, só na alimentação, ajustando e perdendo gordura e ganhando massa muscular. Agora, se a pessoa tá com tudo desregulado, chega aqui, vamos dar um exemplo caótico, 30% de gordura para um homem e não treina e não come direito, cara, essa pessoa aí a gente consegue revirar do avesso, vai sim. Dá para fazer perder gordura e ganhar massa muscular como se fosse água. Como se fosse água. E é legal isso. É bem legal. Legal. Mas a questão que o Victor falou sobre o feedback dos pacientes é bem legal. É bem interessante. A forma que a galera muda o dia a dia, assim, nossa, parece que vira da água pro vinho. É muito bacana. Tem paciente que chora de tristeza e depois chora de alegria, né? Inclusive, teve uma paciente essa semana que ela, na consulta, ela acabou chorando no sentido de felicidade, porque ela estava num estado completamente muito ruim na vida dela. Não tinha ânimo para nada, não tinha vontade de malhar, não tinha vontade nem de sair de casa. Ela estava engordando com muita facilidade, tinha um estado sintomas um pouco depressivos, não a depressão em si, mas nos sintomas depressivos, não fechavam completamente o diagnóstico, existiam alguns critérios mais específicos para isso, mas ela estava numa situação assim bem caótica. E a gente começou, também é paciente sua, ajustou a alimentação, ajustou a suplementação, iniciou reposição hormonal, porque ela tinha indicação clara para isso. Quando ela retornou, ela chegou a chorar de alegria, porque como a vida dela acabou mudando, que ela entrou no consultório assim com um sorriso gigante, falando assim que tudo mudou, que ela estava excelente em todos os pontos possíveis. Então eu falei assim, poxa, só isso aqui já fez minha semana inteira. Foi extremamente gratificante. Isso acho que mais motiva a gente continuar tentando ampliar, né, aqui a clínica, prosseguir com esse projeto e agora com o Cobb Talk, porque realmente é muito bacana. Acho que agora é a hora de trocar esse jogo, né? Porque só eu estou respondendo até agora. Estou me sentindo até numa lista policial, né? Porque vamos virar isso aqui. Posso te mandar umas então, Victor? Manda. Você acha possível ter um corpo com grande massa muscular e ser definido sendo natural? É possível até certo ponto. Tem muita gente aí, realmente, na internet, no Instagram, que é gigantesco, fibrado e com... Não dá, com uma definição. Tem muito bodybuilder que eu vejo hoje, natural, que eu acredito realmente que seja. E agora tá bem alto, tem bastante competição com bodybuilder natural sem uso de vejo muita gente levantando essa bandeira, eu realmente... Alguns eu acredito, mas alguns eu vejo que, realmente levam isso a sério. E... acho legal pra caramba. Então, dá. Mas agora, um Arnold Schwarzenegger, um Ronnie Coleman, não. Não. Existe um certo limite natural. Então, posso ser grande e ter um shape muito legal definido? Pode. Agora, um bodybuilder... O que é o Ronnie Coleman? Não. Ronnie Coleman... Meu Deus. É uma aberração da natureza, no bom sentido. Pesquisa aí, Ronnie Coleman no Google, vamos ver. 8 vezes Mr. Olympia? 8?
Acho que foi 8. Foi. O cara era foda. A foto de Nuremberg. Hoje ele tá de cadeira de roda, né? De tanto que ele se arrebentou treinando. Isso é verdade. E aí aquela história que é a coisa mais incrível, né? Tu pergunta pra ele se ele faria tudo de novo hoje, ele faria. Agachava com 500 quilos, leg press com 1 tonelada. Mas o cara foi 8 vezes o melhor do mundo, mais vezes que o Arnold, se não me engano. Deixou aí um bom legado, né? Pô, É um baita exemplo. uma vez ele veio aqui em Floripa na inauguração da loja de suplementos, fazia fila volta no quarteirão aqui. Ver, né? Isso que nem era tão em alta ainda essa época, o bodybuilder aqui. Agora vem crescendo isso bastante, né? Cresceu muito. Se eu pular uma refeição, adiciono as proteínas dessa refeição na próxima, abraço. Sim, independente do objetivo, dá pra fazer isso sim, levando em conta certos pontos. Cara, se na refeição que você pulou tinha 200 gramas de carne e na outra também já tem mais 200 gramas de carne, não vai ser nem um pouco cômodo você comer quase meio quilo de carne em uma refeição. Então, se conseguir compensar e lesionar um pouquinho mais, beleza. Porque o que acontece? A síntese proteica, ela pode ter um certo limite, que é o ponto ali, o pico de absorção da proteína naquela refeição. Porém, isso aí, provavelmente você está perguntando isso, ele deve fazer várias refeições ao longo do dia. Essa proteína, por mais que o teto, exista um teto, tipo, quantidade de absorção de proteína. Na verdade, não. Isso aí tu consegue continuar absorvendo mais ao longo do tempo, tá? Mesmo que passe de 30, 40 gramas de proteína por refeição. Tá? Então, quanto a isso, nesse caso, tentar adicionar sim, se for prático para essa pessoa. Não adianta se embuchar de meio quilo de carne numa refeição, porque vai ter provavelmente mais ônus do que bônus. Última trip. Contar mais experiências nutricionais de outras viagens. O Yuri também. Sabe que é uma coisa muito interessante da Itália? Até quando eu estava lá, estava aparecendo direto memes e informações deles, eles estavam justamente mostrando lá os dados deles de como a população lá não tem uma predominância de obesidade. Tipo, os países, se não me engano, até menores nisso. Todo mundo que vai para lá, que vai morar lá também, fala, cara, vim para a Itália como pizza, macarrão o tempo todo e emagreço. O primeiro ponto é que lá eles são muito ativos, primeira coisa. Então, cara, tudo andando a pé, tudo de trem, tudo fazendo coisas que acabam elevando também um gasto calórico, acabam tendo uma atividade cotidiana com um gasto calórico maior. A questão dos passos, tudo mais, que está sendo estudado hoje, que é muito importante também para o dia a dia. E aí eles estavam... Eu vi no Instagram que era justamente isso, eles enfatizam. Talvez porque aqui a gente também come a comida de verdade. E não como nos Estados Unidos, que, come só fast food, só besteira, tudo que é mais açucarado, gordura e tudo mais. E realmente, eu comi uma pizza grande para uma pessoa, uma pizza. E saía bem, equivalia fácil aqui a dois pedaços cheio de cheddar com borda de chocolate. Algumas pizzas por aqui que a gente vê, né? Mas a chave de tudo, principalmente se for viajar e tudo mais, eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Se você quiser avacalhar, enfiar o pé na jaca, beleza, eu fiz muito disso. Acontece que, aí eu chego lá, cara, tenho intolerância à lactose, começa a me dar um monte de dor de barriga. Eu prefiro evitar e segurar um pouco a minha vontade de comer algumas coisas do que ter esse incômodo durante a viagem. Segundo ponto, aí, beleza, se é uma semana, alguma coisa do tipo que não vai influenciar muito, é uma coisa. Fiquei 20 dias fora. Se eu passar 20 dias fora comendo só chocolate, só besteira, eu vou voltar ganhando mais gordura, não tem como dizer que não. Fiquei postando lá todo dia o café da manhã, escrito Fruits and Proteins. Por que eu postava isso? Primeiro, cara, intestino para funcionar bem, fibras. Então, fibras ali, principalmente em frutas e tudo mais, vai ser importantíssimo numa viagem, que ela também perguntou da contenção de danos. Vai viajar, se tu passar na frente de uma vendinha do mercado, qualquer coisa, e conseguir pegar uma saladinha de fruta, cara, isso aí vai ajudar pra caramba. Tá? Seu intestino, vitaminas, minerais, provavelmente você vai estar comendo de menos durante uma viagem. Então, é uma coisa que eu sempre recomendo para uma contenção de danos. Por que eu estava postando aquilo, comendo aquilo de monte no café da manhã? Além de ser das fibras, também a questão de saciedade. Eu tomava o café da manhã, saía para passeio, sabe-se lá que horas eu ia almoçar? Se ia almoçar. Então, cara, a questão de saciedade, comendo bastante fibras vindo da fruta, um volume grande vindo de frutas, principalmente frutas mais aguadas, melão, melancia, abacaxi, por aí vai. E combinando com as proteínas, principalmente ali ovos, no caso,
cara, eu ia sentir fome muito depois. Então, é uma estratégia que eu acho muito interessante, isso aí eu uso no dia a dia também, que pode ser aplicada facilmente e não vai cair, não vai te prejudicar em nada a sua viagem fazer isso, e pelo contrário, só vai ajudar. Conta um pouco da sua história com a nutrição e a academia. No terceirão, no meio do ano, eu fiz vestibular para engenharia de petróleo. Ah, você já falou isso aí, verdade. Eu fiz engenharia de petróleo. Completamente. Eu comecei a ver. Pô, eu já treinava, gostava de academia pra caramba. Aí eu falei, cara, eu não vou fazer essa porra de cálculo nunca. Eu não vou passar nisso. É muito chato. Claro, certeza. Sou muito bom em matemática, mas a matemática é do mercado ali, pô. Isso aí, beleza. Somar 2 mais 2. Aí, já tinha na família um exemplo, meu tio, personal trainer, que é muito bom, é o Pica lá em São Paulo. E falei, cara, eu acho que dá pra ter um saláriozinho bom sendo personal. Fui lá e fiz educação física. E aí aqui, ó, já pensei em tudo. Falei, cara, vou fazer educação física na UFSC primeiro, porque é mais fácil de passar do que nutrição. Bem pensado. Passei na bacia das almas ali pro segundo semestre. Beleza. Aí pensei, depois, quando eu me formar em educação física, eu vou estar trabalhando, eu posso pagar em faculdade particular de nutrição. Eu quero fazer as duas. Na real, eu ainda tinha se era fazer nutrição ou fisioterapia. Depois. Eu sempre quis fazer duas. Eu não sabia, não. Sempre quis fazer duas. Estudei algumas coisas. E aí, acabei chegando no fim da faculdade. Aí eu estava como bolsista em laboratório de iniciação científica, PIBIC. E aí surgiu a oportunidade de entrar, de fazer a inscrição para o mestrado, para tentar entrar no mestrado. Eu já estava lá dentro. Ou eu ia fazer nutrição. Cara, eu botei ali, olhei e falei, não, eu quero fazer nutrição, quero sair um pouco, mudar essa área, que vai complementar muito mais. Nada contra aqui para mestrado e tudo mais, mas eu não conseguia mais viver naquele ambiente de... É muita bitolação em pesquisa e tudo mais. Beleza. Fiz outra faculdade, pô, para mim foi a melhor coisa que eu fiz. E aconteceu exatamente isso que eu fiz. Que eu pensei lá atrás. Fiz a faculdade pública na UFSC, consegui passar lá, passei, estava trabalhando bem já, paguei a faculdade particular e fiz ali mais 4 anos e meio de nutrição. Quando a gente se conheceu, você já tinha começado a nutrição, né? Já, eu emendei uma na outra, né? Eu acabei educação física, entrei numa pós em educação física de reabilitação de lesões e já junto com a faculdade de nutrição. E durante a nutrição, quando eu já tinha acabado a pós de reabilitação de lesões, eu já entrei na pós em nutrição esportiva. Então foram esses 4 em 8 anos. Foram 2 pós-graduação e 2 graduações em 8 anos. Já fez CrossFit? Perguntou aqui. Cara, a última vez que eu falei alguma coisa sobre isso, eu fui cancelado. Melhor não, a gente for começando agora, é melhor você não falar. Não, vamos responder. É que aconteceu, se vocês descerem um pouco ali no meu feed, fui lá no podcast, no Boteco. Eles conseguiram... Eu já respondi a pergunta antes, eu fiz CrossFit 3 vezes na vida. Eu, Vitor, não gosto de CrossFit. Pra mim, eu acho muito interessante. Pô, não vai fazer um corte disso. Pelo amor de Deus. Eu acho o CrossFit muito interessante para alguns pontos, principalmente, pô, o aspecto coletivo, o pessoal interage muito mais, a questão do treino ali, pô, não fica com o celular, não fica mongando e tudo mais. Sim, isso aí é muito importante e por isso que leva muita gente a ter esse resultado. E muda bastante a composição, ajuda bastante, é um bom esporte, com certeza. Só que aí eu falei isso naquele podcast, daí, claro, e aí eles fizeram um cortezinho que deu a entender o quê? Que eu tava criticando a musculação e elogiando o CrossFit. Então comecei a ser xingado pelos maromba, comecei a ser chamado de crossfiteiro, sendo que eu fiz 3 vezes na vida. 2 vezes quando abriu, lá na academia que eu trabalho, lá na Elite. Uhum. E uma vez, 1 ano e pouco depois, quando o Lucas Luco foi lá treinar um dia à noite. Aí eu falei, pô, vou treinar com o Lucas Luco, cara. Perder a foto, né? Um homem desse. Pelo merchan, pelo amor de Deus, capaz. E aí foram essas as 3 vezes na vida que eu fiz CrossFit. Meu negócio não é isso. Gosto muito para algumas pessoas, acho interessantíssimo. Mas para mim, Vitor... Tem uma boa aderência, as pessoas elas começam e tendem a ficar, isso é bem importante. 2 coisas que me machucam muito. CrossFit, já as 2 vezes que eu fui me arrebentei tudo. Ombro e lombar. E corrida. Corrida eu não consigo correr
sair com o meu cachorro correr 5 por hora que eu me ferro tudo. Estoura joelho, estoura lombar. Uhum. O negócio é Muay Thai, Jiu-Jitsu, que é muito mais tranquilo. Ah? Nunca me machuquei feio isso. Até então, né? Até então. Qual a diferença de booking e cutting? Booking e cutting. Se pudesse Bem usados. definir de uma forma bem direta ao ponto, Direto ao ponto. booking, ganhar peso, cutting, perder peso. De ganhar massa muscular e perder gordura. Certo? O cutting, quando a gente fala, é porque a pessoa quer entrar no processo de definição muscular, ela quer perder gordura, ela quer deixar o abdômen mais aparente, a vascularização maior, os músculos mais definidos. E no booking, aí inverte o jogo. Vamos supor, a pessoa foi lá, fez um cutting, chegou em 6% de gordura, homem. E quando inverte para um booking, essa pessoa quer ganhar mais massa muscular. Podendo ser aí o que a gente classifica como um booking sujo ou um booking limpo. Booking sujo, a gente vê imagens de fisiculturistas, tem uma imagem muito clássica, principalmente do Jay Cutler, que é ele com uma bacia gigante, uma barriga gigante. É clássica, O cara, sei lá, menos. num booking dele chegava a ganhar, sei lá, uns 40 quilos. Mas, para nós, meros mortais, eu não acho tão interessante esse tipo de booking sujo. Porque são 2 trabalhos. Ganhar gordura, até certo ponto, pô, beleza. Chega um certo ponto que começa a prejudicar principalmente o próprio ganho de massa muscular. Esse excesso de gordura começa a inflamar, começa a prejudicar o teu próprio ganho de massa muscular. E aí a gente vai ter que fazer o quê? Voltar para perder um pouco dessa gordura, fazer um cutting para depois voltar para ganhar massa muscular. Então, o quanto mais limpo possível eu conseguir fazer esse processo, que dá para fazer isso de uma maneira limpa, melhor. Isso com certeza. E principalmente mais bonito esteticamente. Esse aqui tem muita coisa no vídeo do Instagram, né, da galera carbofóbica, né? O povo morre de medo de um pão no café da manhã, que parece que é o diabo na mesa. Qual é a importância do carbo? Ele ainda, entre parênteses, ainda é o vilão para muita gente. E tu sabe que acontece muito, né? Tem umas que não são nutricionistas aí no Instagram que... Não, são os 2 pontos. Tem as pessoas... Tem próprio nutricionista, que é carbofóbico e tudo mais, né, que é totalmente contra o carboidrato. Médicos também. Bastante. Médicos bastante. Blogueiros também, que não tem formação nenhuma, mas não é o caso. Mas basicamente, a importância dele, cara, energia. Energia, densidade muscular, cara, isso aí faz toda a diferença. Principalmente se você treina pesado, se você quer ter uma performance, um rendimento bom no treino. Cara, carboidrato é isso. Não tem nem como fugir. Pode ver que como muda a tua performance no treino. Você tem algumas refeições antes do seu treino com carboidrato e sem carboidrato. A performance vai mudando completamente. Um ponto que é muito interessante que acontece também, a pessoa chega com... Aconteceu o mês passado, o paciente, shape legal, estético, seco, mas ele estava restringindo muito os carboidratos. O que acontece quando ele voltou um mês depois? Comeu mais, muito mais, e está parecendo mais definido. Por quê? Quando restringe muito os carboidratos, principalmente, a gente está falando de carboidratos bons, né? A gente está falando de arroz, batata, macarrão, coisa boa. Não açúcar, sem encher de açúcar, sem encher de chocolate. A gente está falando da comida, de verdade. Quando a pessoa quando ela está em um déficit disso e ela passa a ter um aporte melhor, a densidade muscular dela, por causa do glicogênio muscular, estufa. Isso aí é justamente a estratégia que é usada no bodybuilding no pré-contest, no final. Corta os carboidratos, zera esse glicogênio muscular, zera a água, e na hora que manda o carboidrato para dentro, aquele pump. O pump é a musculatura explodindo. E tem pessoas que vivem isso cronicamente, o carboidrato baixo, está sempre embaixo. E quando a gente coloca para comer mais, apesar desse medo inicial, depois que ela vê o resultado, aí se vira esse chavinho. Victor, acho que foram bastante perguntas hoje. Deu para começar bem, né? Deu para começar bem, deu. Até perguntas específicas foram aqui a gente falou até especificou algumas coisas aí em relação à nossa área, mas eu acho que a ideia mesmo desse primeiro episódio foi realmente nos apresentar, né? E mostrar a ideia do projeto. Claro que nas próximas a gente vai tentar trazer assuntos específicos, né, com gente de outra especialidade, enfim, convidados de diversas áreas para tentar deixar isso o mais bacana possível, mais proveitoso também para trazer informações para a galera.
E também mostrar a nossa história, como a gente virou amigo, né? Como surgiu a clínica, da onde veio tudo isso. Então acho que deu para conhecer um pouquinho a nossa história. E acho que vai ser um projeto bem bacana, bem bacana. Vai ser legal, isso aqui já foi legal pra caralho. Já A gente começou meio travadinho, mas depois soltou. É que dá vergonha, né? E a nossa ideia vai ser justamente trazer outros profissionais, mesmo nutricionistas, médicos de outras áreas, e não só isso, né, mas pacientes que possam ser exemplos de vida. Que inspire outras pessoas para saber que é possível, principalmente igual aquela menina que perguntou lá no começo sobre 40 anos mais, né? A gente pode ter pacientes nossos que são de 40 anos e mais e mostrar sim, é possível sim, completamente. Queremos trazer também de outras profissões, psicólogos, tudo mais, para também complementar mais ainda essa abordagem nossa, né? Porque a gente está aqui na medicina, treino e nutrição, mas tem muitas outras áreas que participam dos aspectos da vida da pessoa, né? No resultado final, com certeza. Com certeza. Então, acho que é isso por hoje, né? Foi um imenso prazer estar aqui começando isso. Prazer inenarrável. Não esqueçam de seguir Kobe Talks. Se quem segue aqui o Yuri não me segue, segue o meu Instagram, o Vitor. Se quem me segue aqui não segue o Yuri, @Dr. Yuri Bortolotti. Yuri.Bortolotti. Yuri.Bortolotti. E segue a gente lá e logo mais, a gente vai começar a divulgar a nossa programação, os convidados e tudo mais. Até mais, então. Muito bom. Muito bom.